Agora vamos falar de um assunto que merece a nossa atenção. Nós estamos no mês Abril Azul, mês mundial de conscientização do autismo. Transtorno que atinge, em níveis diferentes, 1 em cada 54 pessoas. E o momento atual exige uma atenção especial, não só com os autistas, como também com os familiares deles. Sem dúvida, Tício, porque esse distanciamento imposto pela pandemia isolou ainda mais essas pessoas e interrompeu terapias que são fundamentais para o desenvolvimento social e intelectual dos autistas. Uma situação bastante difícil para os pais que temem pela regressão do quadro dos filhos e também para os médicos que alertam para a dificuldade em diagnosticar o transtorno em recém-nascidos. Acompanhe tudo agora na reportagem da Elaine Cortez. Estímulos, previsibilidade e uma rotina segura. O tripé que sustenta o desenvolvimento da criança com o transtorno do espectro autista foi desequilibrado pela pandemia. A Ana Clara saía muito de casa, nós sempre fomos de passear bastante. Então ela saía, ia para o shopping, nós viajávamos. Agora, por conta da pandemia, tudo isso está restrito. Inclusive a questão das terapias. As terapias dela eram muito externas. Eu mostro pra mamãe. Ana Clara tem o grau leve do autismo. Aos 14 anos conquistou independência e autonomia, mas o isolamento pode ter provocado um retrocesso nas interações sociais. Hoje ela é totalmente independente, ela realiza as tarefas dela. As maiores dificuldades dela estão dentro da área social, de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Laura é professora e no meio da rotina, numa jornada que se triplica com os cuidados com a filha, ela precisa parar tudo para um passeio de moto. É o que alivia um pouco as crises de ansiedade da garota. Ela volta uma outra pessoa, isso para ela tem sido uma válvula de escape muito importante. A rotina de Miguel também sofreu um forte impacto. Ele passou a ter aula só online, coisa de 50 minutos por dia, porque ele não aguenta muito tempo. A aprendizagem virou um desafio ainda maior. A gente começou a fazer algumas sessões online, mas estava com muita dificuldade, porque o Miguel, para aprender a atenção dele assim, pelo computador, já é muito difícil. Miguel tem autismo regressivo. Quando o diagnóstico surgiu, ele ainda falava. Hoje é considerado um autista não vocal, ou seja, tem muita dificuldade com a linguagem. Não ser compreendido agrava o estado emocional dele. Pode guardar esse? Ficou bem difícil, porque como a gente fica muito isolado, ele tende a ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso. Na casa de Fabiana, o drama é 2 vezes maior. Os gêmeos Nicolas e Vitor, de 14 anos, têm autismo severo. Eles não se comunicam verbalmente, usam algumas poucas palavras para dizer alguma coisa que eles precisam realmente, né? É como se eu ainda tivesse bebês há 14 anos. A sensação de impotência se mistura à exaustão. E nesses momentos de trabalho home office é muito difícil, porque como que você explica para eles que eles têm que fazer silêncio? Como você explica para eles que você está com o microfone aberto e que agora eles precisam ficar um pouco quietinhos para você poder participar, né, e dar conta do seu trabalho? De carro. Cansaço, culpa, medo. A gente não sabe muito bem o que fazer, como ajudá-los. Muitas vezes a gente não entende o que eles querem, o que eles precisam. A neuropsicóloga clínica explica um dos fatores que podem regredir os avanços conquistados depois de anos de esforço. Para as crianças autistas é um pouco mais complicada essa questão do isolamento social, e não só por conta da falta de interação com outras crianças, mas também por conta da falta de terapia, a falta do aprendizado escolar. Então, nesse momento de isolamento social, eles deixam de ter muitas experiências que são absolutamente necessárias para esse desenvolvimento.
ansiedade, a agressividade e até depressão, sintomas comuns no autismo, já são percebidos com mais intensidade. Os pais não têm a mesma habilidade que professores ou que terapeutas para conseguir manejar esses comportamentos. Eles não têm aonde gastar energia porque eles estão dentro de uma família que tem medo, né, do que está se passando, tem medo do vírus, tem dificuldades financeiras. Ainda que eles não consigam se expressar, eles estão absorvendo todo esse entorno deles. Pesquisadores da área já sabem que os especialistas terão um longo caminho a ser percorrido. Tem crianças que em um ano, metade da vida delas, só viu o pai e a mãe, não viu nenhuma outra pessoa. Então, a gente está esperando uma grande, muito trabalho mesmo na área da saúde e da educação, porque as lacunas são imensas, a gente ainda não consegue mensurar. No mês de conscientização sobre o autismo, as atenções se voltam também para os cuidadores. Especialistas se mobilizam para oferecer atendimento psicológico a essas famílias que enfrentam um isolamento ainda mais difícil. O alerta é para que uma rede de apoio se fortaleça com a ajuda de familiares, amigos, vizinhos e até voluntários. Uma preocupação, inclusive, que todos os pais têm, né? O que vai ser do meu filho? Quais as oportunidades que ele vai ter? O que vai ser do futuro dele quando eu não estiver mais aqui? Então, todos esses sentimentos, para as famílias que têm uma criança autista, acaba se potencializando, né? Porque tudo isso é vivido de uma forma mais intensa. Um momento para o desabafo pode ser crucial para encarar o dia seguinte. A gente só cuida bem quando nós estamos bem. E por isso é tão importante que os pais, nessa loucura do dia a dia, tirem um tempinho e tentem entender ou se proporcionar algum momento de relaxamento, algum momento prazeroso. Isso é extremamente importante para que vocês consigam mais energia para seguir em frente e dar conta do resto do dia.